Olá, boa noite. Eu sou Lauro Lima, nós estamos no Ponto e Contraponto. E o assunto de hoje no programa é futebol. A gente vai saber como o esporte mais popular do país tem enfrentado essa crise provocada pelo coronavírus e quais as expectativas da Federação Alagoana de Futebol para um possível retorno das torcidas aos estádios. Nosso convidado de hoje é Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol. Felipe, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Obrigado, Lauro, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com um amigo. Bom, há basicamente um ano, né, desde junho de 2020, que o futebol retomou a rotina de treinamentos, jogos, né, o futebol alagoano. Porém, as partidas ainda continuam com o imenso vazio dos estádios. Como é que a federação, Felipe, vem trabalhando já na possibilidade do retorno desses torcedores que trazem tanto calor, que trazem tanta energia positiva, tanta alegria aos estádios? De fato, até brinco um pouquinho que, às vezes, parece até outro esporte que não o futebol, né? É verdade. É muito estranho você fazer um jogo de futebol sem o torcedor estar presente no estádio. É um vazio gigantesco. Então, isso tem sido doído para todo mundo que faz futebol, para o torcedor, para os clubes, para os atletas, tem sido muito ruim, sem sombra de dúvidas, né? Obviamente, a gente vive um cenário hoje um pouco mais adequado do que como foi lá no ano passado, onde os jogos começaram com o público, pararam, depois não sabia se retornava, e eles acabaram retornando sem público e esse modelo perdurou até hoje, né? De fato, essas discussões do retorno da torcida são bem cíclicas, né? Lá atrás, quando o futebol voltou no primeiro momento, começou-se a discutir a volta da torcida e aí a gente teve uma explosão do número de casos, né? E aí a discussão morreu por completo porque todo mundo julgou que era descabido naquele momento fazer esse tipo de discussão. A gente tinha problemas maiores a enfrentar. No final do ano as coisas melhoraram novamente, a gente começou o ano com essa discussão de vamos voltar o torcedor para o estádio. E aí viu notícia de que a gente teria uma segunda onda. De fato, não sei mais nem que onda a gente está, se segunda, se terceira, mas que viria uma outra onda que seria tão ruim quanto foi a primeira, né? E a gente viveu tudo aquilo de novo, situação ruim, elevou o número de mortes, ocupação de leitos e por aí vai, e a discussão cessou mais uma vez porque a gente já continuava com a atividade funcionando, que já era importante, mas não era cabido o torcedor no estádio naquele momento. E aí acho que agora a gente volta para uma situação de normalidade, com a vacinação avançando, os números diminuindo, os leitos ficando vagos, e a gente volta mais uma vez a essa discussão da possibilidade de retornar o torcedor ao estádio, né? Claro que com um estudo bem feito e levando em consideração uma série de coisas que vão precisar ser levadas, quais são as condições para quem adentra o estádio, são os vacinados, são os que têm imunidade, são os que têm um PCR negativo, então tudo isso tem voltado à tona agora, alguns estados já começam a discutir, alguns países já começam a fazer jogos com públicos, e eu acredito que agora, te confesso até agora que eu já tinha até deixado de ser otimista, tá? Eu já tinha botado na cabeça o seguinte, vai ser sem público até o final do ano e qualquer coisa diferente disso é lucro agora. Exatamente por conta dessa oscilação mesmo que você acaba de falar, né, Felipe? Exato, mas a gente vê uma melhora do cenário como um todo agora, então acho que não custa voltar ao debate, esse debate tem voltado, para a gente começar a discutir essa possibilidade novamente, e isso tem sido feito. Alagoas vem demonstrando aí nos últimos dias, inclusive, uma redução significativa na ocupação de leitos hospitalares por conta da Covid-19. Já chegou a 90%, um pouco mais, isso preocupou muito. Agora estamos um pouco acima dos 50%. É a realidade mais otimista desde o início da pandemia. Isso traz também otimismo ao futebol? Sem sombra de dúvidas. É importante frisar que às vezes as pessoas pensam que o futebol está alheio ao que está acontecendo na sociedade, né? O futebol não está alheio, a gente está inserido no contexto como um todo, como todas as outras atividades, é uma atividade econômica que precisa sobreviver. E por isso a atividade continua funcionando mesmo com esse cenário todo complicado. Mas os números, claro, que são eles que nos dão parâmetro para abrir ou fechar essa discussão, né? E quando a gente vê números favoráveis nesse sentido, é que nos dá força e coragem para iniciar a discussão e ver qual é o melhor modelo que a gente consegue fazer, o modelo mais seguro. O que eu tenho costumado dizer nesse processo todo
é que, não que o futebol seja melhor do que qualquer outra atividade, mas o futebol todo o tempo se predispôs a fazer e tomar medidas que outras atividades talvez não fizeram ou não estavam dispostas a fazer. Então, mais uma vez, acho que o futebol está disposto assim, a encarar tudo isso que for preciso fazer para que o torcedor comece a voltar para o estádio, claro, com consciência, né? Numa situação que seja seguro para todo mundo. Obviamente, ninguém é hipócrita de dizer que vamos criar ambientes 100% seguros, mas vamos criar ambientes que seja o máximo seguro possível para todo mundo. As formas de geração de renda, né, do futebol, dentre elas, uma das principais, se não a principal, né, salvo engano, não entendo muito dessa dinâmica no estádio de futebol, mas creio eu que a presença do torcedor, a geração da renda dos jogos, deva ser uma das principais fontes para os clubes de futebol, não é, para as próprias federações. No primeiro momento, lá atrás, como é que foi esse impacto e qual a realidade hoje da ausência dos torcedores e da falta dessa geração de renda? É significativo, não é a maior receita, mas é uma receita significativa, sim. Além disso, você tem uma cadeia que gira em torno ali do estádio, né? Você tem famílias que vivem de vender ali o amendoim, a água, o picolé, o churrasquinho e que deixam de vender. Você tem um ambulante que vende ali a camisa e por aí vai, o boné, a flâmula, a bandeira e por aí vai. E toda essa cadeia acaba ficando prejudicada, né? Quanto aos clubes especificamente, óbvio, a partir do momento que o torcedor não vai no estádio, ele deixa de pagar o sócio-torcedor dele e você acaba perdendo receita duas vezes, né? Você não vende o bilhete para ele, você não vende o sócio-torcedor. Dá para a gente estimar qual é, numa escala aí, por exemplo, de 0 a 10, qual a significância, qual a importância da renda gerada pela entrada do torcedor no estádio? Pelos balanços da maioria dos clubes do Brasil, isso representa entre 20% e 30% do faturamento das equipes, né? Olha só. Trazendo aqui um pouco para a nossa realidade, os nossos clubes faziam de receita bruta aí mais de R$2 milhões por ano, com faturamento de bilheteria, e passaram a ter prejuízo agora. Agora eles pagam para jogar, né? Porque você fazer um jogo de futebol com o portão fechado, com o estádio fechado, você tem um custo. Você tem um porteiro que está trabalhando do mesmo jeito, tem um gandula que está trabalhando do mesmo jeito, tem um maqueiro que está trabalhando do mesmo jeito. Você tem toda uma operação de jogo que é montada para receber ali, em média, 100, 150 pessoas, que é o que tem sido praticado nos eventos esportivos, entre as delegações de todo mundo que está trabalhando. E isso tem um custo para poder operar. Então, você sai de uma receita para um déficit. É a federação ou é o clube? O clube que é responsável pela operação de jogo. Esse custo é dividido entre os dois times? É o time que recebe que paga? Como é que é feito isso? É o mandante. A operação de jogo é feita pelo mandante. Perfeito. Quem recebe é quem é responsável por fazer a operação do jogo todo ali. Então a gente sai de um cenário de geração de receita para um cenário de agora prejuízo, né? Os clubes têm pagado para poder jogar. Óbvio, como eu falei, tá ruim? Tá, mas muito pior se a atividade não estivesse acontecendo, né? Acho que a gente se adaptou à nova realidade, né? Entendo que pelo menos a gente já começou o ano sabendo como ia funcionar, diferente de como foi ano passado, né? Onde você tinha uma previsão de uma receita contando com o público, ela deixou de existir. Esse ano acho que todo mundo já começou o ano sabendo, com isso eu não conto. Saber como vai funcionar é fundamental para traçar as estratégias. É bem diferente de você começar às cegas, às escuras, não é, Felipe? Sem dúvida. Futebol é uma economia gigantesca, né? E os clubes precisam ter um planejamento financeiro que seja minimamente factível, né? Claro que você tem variantes ali que você não consegue medir ao longo do processo todo, mas tem que ser minimamente factível para ele poder saber o quanto ele pode gastar, né? E aí você começar às escuras, isso é um problema, né? Isso acaba ocasionando o que a gente vê com muitos clubes de futebol aí que atrasam salário, não pagam, acabam sendo rebaixados de divisão por conta desse descontrole financeiro. Como é que estão as conversas entre as federações de futebol, em termos de Brasil, justamente em relação a essa possibilidade de retorno dos torcedores aos estádios? Eu vou responder isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente vai dar uma paradinha rápida, a gente volta já com mais ponto e contraponto. Muito bem, já estamos de volta com o nosso ponto e contraponto aqui na TV Ponta Verde. Hoje falando de futebol, falando dos impactos causados pela pandemia da Covid-19, principalmente aqui em Alagoas.
Estamos conversando com o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. E no finalzinho do bloco anterior, Felipe, eu falava sobre a questão de como as federações vêm conversando essa possibilidade de retorno dos torcedores aos estádios. Como é que vocês, já tem alguma federação que está no estágio mais avançado? Como é que isso vem sendo discutido? Existe uma troca de experiências entre todo mundo sempre, né? Todo mundo se liga e pergunta, como é que está no seu estado, como é que você tem tratado, o que é que você tem feito, né? Então essa troca de experiências existe. Obviamente que é levado em consideração sempre que cada estado vive um momento diferente e isso muda muito o panorama das conversas, né? Mas a gente fala sempre um com o outro para tentar entender o que é que todo mundo está fazendo e às vezes até ver, cara, eu fiz isso aqui, funcionou, replica aí que dá certo. Então isso existe, né? A gente viu a Federação do Rio por diversas vezes ensaiando um retorno dos estádios, discutindo lá com os governos. Atualmente, falei essa semana com o presidente da Federação de Minas, eles estão em conversas avançadas lá, estão criando um modelo, um protocolo que vão aplicar lá. E o Já tem uma ideia desse modelo, Felipe? O governo está bem sensível lá a adotar o modelo e basicamente permitindo aqueles que estão vacinados com segunda dose, aqueles que apresentem um PCR negativo num período anterior ao jogo, né? Falam-se em 72 horas antes, e de criar um sistema que você consiga controlar essas pessoas aí, né? Claro que a volta vai ser gradual, acho que a gente vai testando e vai sentindo o momento, e à medida que for avançando, você vai avançando. Mas acho que as premissas principais são essas, né? Manter um mínimo de distanciamento, e levar para dentro do campo aqueles que estão imunizados ou que têm imunidade e que não tem risco de se contaminar ou passarem para outros aí, se porventura forem contaminados. Essa questão do distanciamento dentro do estádio, como é que poderia ser efetivamente trabalhado isso? Por exemplo, aqui no Rei Pelé, como é que a gente... Hoje estamos com o estádio ladeado por cadeiras, né? Que era diferente de alguns anos atrás. Seria assim, distanciamento através das cadeiras? Como é que vocês já estão discutindo isso? Bloqueia essa cadeira, não bloqueia aquela? Como é que vai ser isso? A princípio, a gente tem lá um setor de cadeiras e tem os anéis e a grande arquibancada, no caso, que não tem cadeiras, né? Uhum. Acho que o ponto de partida é o seguinte, o estádio ele é setorizado, né? Vamos lá, o setor das cadeiras altas cabem lá 800 pessoas, então você não pode liberar, se você vai liberar 1.000 pessoas, não pode liberar 800 lá, né? Você tem que liberar um percentual lá desse setor, um percentual das cadeiras de baixo, um percentual das grandes arquibancadas, um percentual das arquibancadas de trás dos gols, né? Um percentual da geral, e eu acho que com isso você distribui a quantidade de pessoas em setores diferentes, né? Diferente do que a gente viu, uma outra experiência que houve na final da Libertadores, onde foi lá liberado 10% do público, mas o público ficou no mesmo setor. Na final da Copa América agora já fizeram diferente, espalharam por setores. Havendo cadeira, obviamente, a gente usa a experiência que todo mundo tem usado, né? Cinema, aeroporto, onde você bloqueia uma cadeira e dá espaçamento entre uma ou duas cadeiras aí. A grande questão é, de fato, as arquibancadas, porque por mais que você ponha ali 10% num local que cabe 7.000 pessoas, como é que você vai... Como impedir que essas pessoas se juntem e tal. Então, acho que vai muito mais de um processo de conscientização das pessoas ali do que qualquer outra coisa. Mas, inevitável que a gente tem que levar em consideração que o esporte envolve paixão e tal. E se você partir do princípio que são pessoas imunizadas ali, que possuem imunidade, você diminui o risco, né, delas se contaminarem. Mas o futebol é um negócio um pouco fora da curva, porque você não tem como medir a reação do cara quando você faz um gol, né? Sem dúvida. Como é que você mede isso? Então, de maneira geral, vai precisar de um processo de conscientização de todo mundo. Você citou a Copa América. Ela veio em meio a muitas polêmicas por conta justamente da possibilidade de contágio do coronavírus, o que no final demonstrou ser totalmente diferente. O contágio foi mínimo, inclusive menor do que as autoridades imaginavam. Isso já serviria de ponto para a retomada dos torcedores nos estádios aqui em Alagoas, Felipe? Já dá para trabalhar baseado nisso? O futebol fez esses estudos ao longo do processo todo, né? Uhum. Primeiro, conseguiu-se demonstrar que não havia contágio dentro de campo, né, entre os atletas. O contágio acontece muito mais no dia a dia dos clubes do que dentro do próprio campo, né? Dentro do campo é muito difícil as pessoas se contaminarem. Isso, sem dúvida, foi positivo, né? Acho que a atividade continua acontecendo com portões fechados no primeiro momento, porque se mostrou que ali dentro do campo, dentro do jogo, era muito difícil
você contaminar os outros. E eu acho que essa experiência da Copa América, claro, concordo com você, foi super discutido. Eu avalio que se você tem diversas outras atividades que continuam funcionando, seguindo protocolos muito menos rígidos do que o futebol, acho que a Copa América era assim possível porque você já estava tendo partidas já Libertadores, das Sul-Americanas, das eliminatórias e por aí vai. Então acho que não fazia sentido naquele momento porque já vinham delegações de outros países de maneira regular para o Brasil. E mais uma vez, o futebol se predispôs a seguir um protocolo lá, a imunizar as pessoas e por aí vai. Então, acho que esse exemplo de que a contaminação não é tão grande, claro que tem que ser levado em consideração, né? A gente vai usar as experiências dos outros que estão um pouco mais avançados. A Eurocopa agora teve uma experiência com o público. Então, acho que é super prudente a gente observar as experiências dos outros, entender como é que funcionou para poder replicar na nossa realidade, né? Nós aqui no Brasil já buscamos essa informação de como foi feito o protocolo, por exemplo, na final da Eurocopa? A final da Eurocopa foi um caso à parte, tiveram lá 60 mil pessoas no estádio, então você teve uma situação de normalidade de fato, né? Não tem como vocês passar ninguém com 60 mil pessoas dentro de um estádio, né? Eu acho que a observação agora vai ficar Isso já dá um ânimo, Felipe, maior? Vou te falar, do meu ponto de vista, que sou um cara que gosta muito de futebol, você assiste a final da Copa América sem público e você assiste a final da Eurocopa com público, é uma situação completamente diferente, né? Inclusive os problemas que isso acarretam, né? Como confusão entre torcedores e por aí vai, que às vezes a gente pensa que isso é exclusividade do Brasil ou dos países sul-americanos, mas acontece na Europa também de maneira geral. No fim das contas, esse é um mal que o futebol ainda precisa tratar. E aí é completamente diferente, dá um ânimo gigantesco quando a gente vê as pessoas jogando futebol com o torcedor dentro do estádio, né? Dá um ânimo e dá vontade da gente ver o torcedor de volta dentro do estádio. Sem dúvida nenhuma. E como estão as conversas, por exemplo, com o governo de Alagoas? Como é que vocês, da federação, como os clubes estão conversando? O que é que o governo tem dito? Se é que já houve conversas nesse sentido? Essas tratativas são regulares, né, ao longo desse processo todo. Confesso que eu nunca falei tanto com o governo como eu venho falado ao longo desse período de pandemia aí. E o feedback é sempre positivo no sentido, olha, vamos avaliar os momentos sempre, entender qual é o melhor momento para fazer, ver o que os outros estão fazendo e replicar aqui. É isso. Não há uma negativa nem uma rejeição completa por parte do governo. O que há é uma prudência de dizer o seguinte, no momento que for viável fazer, vamos conversando, vamos avaliando, vamos estudando e vamos estar pronto para fazer. Então, a gente conversa regularmente com eles, entendendo os momentos, e as conversas se intensificam quando a gente tem um momento bom como é esse que a gente está vivendo agora. Sem dúvida nenhuma. Há inclusive já uma expectativa de que daqui a praticamente 2 meses, né, até setembro, a população com idade de 18 anos ou mais já esteja totalmente imunizada, pelo menos com uma dose. A partir daí, creio eu que já chega a um ponto em que a discussão vai avançar mais ainda e a possibilidade de trazer os nossos torcedores para dentro do estádio, ela também vai aumentar e muito, né, Felipe? Essa questão da vacinação, no final, foi uma grata surpresa, né? Eu me coloco nesse grupo dos descrentes, né? Eu não acreditava, estou com 30 anos, não acreditava que me vacinasse esse ano e agora já sei que está na beira do gol, né? Eu vou, nos próximos dias, com certeza estarei me vacinando. E acho que isso sim acalora a conversa, né? A partir do momento que a gente tem todo mundo passando a ser imunizado, acho que não faz sentido nenhum a gente continuar com as atividades restritas, porque o sentido da vacinação é esse, né? Então, acho que quanto mais a gente avança, mais as discussões avançam também. A gente viu recentemente já cinemas, teatros sendo abertos. Isso dá um fôlego, né? Cara, se consegue fazer cinema, que é um ambiente fechado, óbvio que tem uma quantidade menor de pessoas, mas no futebol, que é um ambiente aberto, por que a gente não começar a tratar e falar de colocar uma quantidade de pessoas também, né? Perfeito. Eu estou ansioso para voltar a ver o meu time jogar, a vê-lo jogar lá dentro do estádio. Felipe, nosso tempo está acabando. Obrigado por ter vindo hoje aqui no nosso Ponto Contra Ponto. Eu que agradeço, Laura. Sempre legal bater papo. E continuo à disposição para uma outra oportunidade, a gente continuar discutindo aí, batendo um pouco de papo sobre futebol. Bacana. Mais uma vez, obrigado. Tenha uma boa semana e que a bola role nos estádios com o torcedor lá dentro presenciando. Vou ficando por aqui com o nosso Ponto e Contraponto. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Tenham todos uns dias de paz. A gente no próximo sábado está por aqui. Tchau, tchau. Eu agradeço a parceria com a Fabricato Móveis. Se cuidem. Tchau.